O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 2. Rajasuyaramba Partva. Capítulo 17. Krishna relata nascimento do filho do rei Vriadrata. Vasudeva disse, Arjuna indicou, qual deve ser a inclinação de um homem que nasceu na linhagem Bharata, especialmente de alguém que é o filho de Kunti. Nós não sabemos quando a morte nos alcançará, de noite ou de dia. Nem ouvimos que alguma vez que a imortalidade foi alcançada por se desistir de lutar. Este, portanto, é o dever dos homens, atacar todos os inimigos de acordo com os princípios traçados nas leis. Isso sempre dá satisfação ao coração. Ajudado por uma boa política, se não for frustrado pelo destino, um empreendimento se torna coroado com sucesso. Se ambos os partidos, ajudados por esses meios, combatem um ao outro, um deve obter ascendência sobre o outro, pois ambos não podem ganhar ou perder. Uma batalha, no entanto, se dirigida por uma má política que seja desprovida das artes bem conhecidas termina em derrota ou destruição. Se, também, ambos os partidos estiverem na mesma situação, o resultado se torna duvidoso. Ambos, no entanto, não podem ganhar. Quando esse é o caso, porque nós não devíamos, ajudados por uma boa política, nos aproximar diretamente do inimigo e destruí-lo, como a correnteza do rio arrancando uma árvore. Se, disfarçando as nossas próprias falhas, nós atacarmos o inimigo tomando vantagem de suas brechas, porque nós não teríamos sucesso. De fato, a política de homens inteligentes é a de não brigar abertamente com inimigos que são extremamente poderosos e que estão na liderança de suas tropas bem ordenadas. Essa também é a minha opinião. Se, no entanto, nós realizarmos o nosso propósito secretamente entrando na residência de nosso inimigo e atacando sua pessoa, nós nunca ganharemos infâmia. Aquele touro entre homens, Jarasandha, sozinho desfruta de glória imorredora, como aquele que é o ser no coração de todos os seres criados. Mas eu vejo a sua destruição diante de mim. Desejosos de proteger nossos parentes nós ou o mataremos em luta ou ascenderemos para o céu sendo mortos por ele afinal. Yudhishthira disse, ó Krishna, quem é esse Jarasandha? Qual é sua energia e qual é sua destreza, que tendo te tocado não foi queimado como um inseto ao toque do fogo? Krishna disse, ouve, o monarca, quem é Jarasandha, qual é a sua energia, e qual é sua destreza, e por que também ele foi poupado por nós, mesmo tendo nos ofendido repetidamente. Houve um rei poderoso de nome Vriadrata, o senhor dos Magadas. Orgulhoso em batalha, ele tinha 3 akshauhines de tropas. Belo e dotado de energia, possuidor de riqueza e coragem além da conta, e sempre levando em seu corpo as marcas indicativas da instalação em sacrifícios, ele era como um segundo Indra. Em glória ele era como Surya, em clemência como a terra, em cólera como o destruidor Yama e em riqueza como Vaisravana. E, ó do principal da família Bharata, toda a terra foi coberta por suas qualidades, que vieram a ele de uma longa linha de antepassados, como os raios emergindo do sol. E, ó touro da raça Bharata, dotado de grande energia aquele monarca se casou com as filhas gêmeas do rei de Kasi, ambas dotadas de fartura de beleza. E aquele touro entre homens fez uma promessa em segredo para suas esposas de que ele as amaria igualmente e nunca mostraria preferência por uma. E o senhor da terra, na companhia de suas 2 esposas ternamente amadas, ambas as quais lhe agradavam, passava os seus dias em alegria como um elefante poderoso na companhia de 2 elefantas, ou como o oceano em sua forma personificada entre Ganga e Yamuna, também em suas formas personificadas. A juventude do monarca, no entanto, se passou no desfrute de suas posses, sem que nenhum filho nascesse para perpetuar sua linhagem. O melhor dos monarcas fracassou em obter um filho para perpetuar sua família, mesmo através de vários ritos auspiciosos, yomas, e sacrifícios realizados com o desejo de ter prole.
Um dia o rei soube que Chanda Kausika, de grande alma, o filho de Kakshivati da ilustre linhagem Gautama, tendo desistido das penitências ascéticas, tinha chegado no decorrer de suas viagens à sua capital e tinha tomado seu assento sob a sombra de uma árvore de manga. O rei foi até aquele Muni acompanhado por suas duas esposas, e adorando-o com joias e presentes de valor gratificou-o muito. Aquele melhor dos rishis, sincero em palavras e firmemente ligado à verdade, então disse ao rei: ó rei dos reis, eu estou satisfeito contigo. Ó tu de votos excelentes, pede uma bênção. O rei Vriadrata então, com suas esposas, curvando-se àquele rishi, falou estas palavras sufocadas em lágrimas por causa do seu desespero para obter um filho. Ó santo, abandonando o meu reino, eu estou para ir às florestas, praticar penitências ascéticas. Eu estou muito infeliz, pois eu não tenho nenhum filho. O que eu farei, portanto, com meu reino ou como uma bênção? Krishna continuou: ao ouvir essas palavras do rei, o Muni, controlando seus sentidos externos, entrou em meditação, sentado à sombra daquela mesma mangueira onde ele estava. E lá caiu sobre o colo do Muni sentado uma manga suculenta e não tocada pelo bico de nenhum papagaio ou de qualquer outra ave. Aquele melhor dos Munis, pegando a fruta e mentalmente pronunciando certos mantras sobre ela, deu ao rei como um meio de ele obter uma prole incomparável. E o grande Muni, possuidor também de uma sabedoria extraordinária, dirigindo-se ao monarca, disse: retorna, ó rei, o teu desejo está realizado. Desiste, ó rei, de ir para as florestas. Ouvindo essas palavras do Muni e adorando os seus pés, o monarca, possuidor de grande sabedoria, voltou para sua própria residência. E lembrando-se da promessa que tinha feito anteriormente a elas, ó touro da raça Bharata, o rei deu para suas duas esposas aquela única fruta. Suas belas rainhas, dividindo aquela única fruta em duas partes, comeram-na. Por causa da certeza da realização das palavras do Muni e da sua veracidade, ambas conceberam como um efeito de terem comido aquela fruta. E o rei, vendo-as naquele estado, se encheu de grande alegria. Então, ó sábio monarca, algum tempo depois, quando chegou a hora, cada uma das rainhas deu à luz um corpo fragmentário. E cada fragmento tinha um olho, um braço, uma perna, metade de um estômago, metade de um rosto, e metade de um ânus. Vendo os corpos fragmentários, ambas as mães tremeram muito. As irmãs desamparadas então ansiosamente consultaram uma a outra, e tristemente abandonaram aqueles fragmentos dotados de vida. As duas parteiras, que serviam as rainhas, então embrulharam com cuidado os fragmentos recém-nascidos e saíram dos aposentos internos do palácio, pela porta de trás, e jogando fora os corpos e voltaram às pressas. Um pouco depois disso, ó tigre entre homens, uma mulher rakshasa de nome Jara, que vivia de carne e sangue, pegou os fragmentos que jaziam em uma encruzilhada. Impelida pela força do destino, a mulher canibal uniu os fragmentos para ter maior facilidade de levá-los embora. E, ó touro entre homens, logo que os fragmentos foram unidos, eles formaram uma criança robusta de um corpo, dotado de vida. Então, ó rei, a canibal, com olhos arregalados de admiração, achou-se incapaz de carregar aquela criança que tinha um corpo tão duro e forte quanto o raio. Aquele bebê então, fechando os punhos vermelhos como cobre inseridos em sua boca, começou a rugir terrivelmente como as nuvens carregadas de chuva. Alarmados pelo som, os habitantes do palácio, ó tigre entre homens, saíram de repente com o rei, o matador de todos os inimigos. As rainhas desamparadas e desapontadas e tristes também, com os seios cheios de leite, também saíram de repente para recuperar sua criança. A canibal, vendo as rainhas naquela condição e o rei também tão desejoso de um filho, e a criança que possuía tal força, pensou consigo mesma: eu vivo dentro dos domínios do rei que está tão desejoso de um filho. Não cabe a mim, portanto, matar o bebê recém-nascido de tal monarca ilustre e virtuoso. A Rakshasa então, segurando a criança em seus braços como as nuvens envolvem o sol, e assumindo uma forma humana, disse ao rei estas palavras: ó Vriadrata, este é teu filho. Dado a ti por mim, ó, pega-o.
Ele nasceu de ambas as tuas esposas em virtude da ordem do grande Brahmane. Jogado fora pelas parteiras, ele foi protegido por mim. Krishna continuou: ó tu principal da linhagem Bharata, as belas filhas do rei de Kasi, tendo obtido a criança, logo lhe fizeram beber sua torrente láctea. O rei, averiguando tudo, ficou cheio de alegria, e dirigindo-se àquela canibal disfarçada como ser humano possuidora da cor do ouro, perguntou: ó tu da cor do filamento de lótus, quem és tu que me deste esta criança? Ó auspiciosa, tu me pareces uma deusa vagando à tua vontade. Capítulo 18. História. Krishna continuou: ouvindo estas palavras do rei, a mulher Rakshasa respondeu: abençoado sejas, ó rei dos reis. Capaz de assumir qualquer forma à vontade, eu sou uma Rakshasa chamada Jara. Eu estou vivendo, ó rei, felizmente em tua casa, adorada por todos. Todo dia eu vago de casa em casa dos homens. De fato, eu fui criada antigamente pelo Alto Criado e fui chamada de Griadevi, a deusa do lar. De beleza celeste eu fui colocada, no mundo, para a destruição dos Danavas. Aquele que com devoção pinta nas paredes, de sua casa, uma imagem minha dotada de juventude e no meio de crianças, terá prosperidade em sua residência, do contrário um lar sofrerá decadência e destruição. Ó Senhor, está pintada nas paredes da tua casa uma imagem minha cercada por numerosas crianças. Colocada lá eu sou diariamente adorada com perfumes e flores, com incenso e víveres e vários objetos de prazer. Assim adorada em tua casa, eu diariamente pensava em te fazer algum bem em retorno. Ocorreu, ó Rei virtuoso, de eu ver os corpos fragmentários do teu filho. Quando eles foram unidos por mim, uma criança viva foi formada deles. Ó grande rei, isso foi assim devido somente à tua boa sorte. Eu fui somente o instrumento, eu sou capaz de engolir a própria montanha de Meru, o que eu direi da criança? Eu estou, no entanto, satisfeita contigo por causa do culto que eu recebo em tua casa. E, portanto, ó rei, por isso que eu te entreguei esta criança. Krishna continuou: tendo falado essas palavras, ó rei, Jara desapareceu imediatamente. O rei tendo obtido a criança, então entrou no palácio. E o rei então fez com que todos os ritos da infância fossem realizados sobre aquele menino, e ordenou que um festival fosse celebrado por seu povo em honra daquela mulher Rakshasa. E o monarca igual ao próprio Brahma então deu um nome ao seu filho. E ele disse que porque que a criança foi unida por Jara ela deveria se chamar Jarasandha, unido por Jara. E o filho do rei de Magadha dotado de grande energia começou a crescer em tamanho e força como um fogo no qual são despejadas libações de manteiga clarificada. E crescendo dia a dia como a lua na quinzena clara, um menino começou a aumentar a alegria de seus pais. Capítulo 19. Jarasandha obtém o trono. Krishna disse: algum tempo depois disso o grande asceta, o exaltado Chandakausika, foi novamente ao país dos Magadhas. Alegre pela vinda do Rishi, o rei Vriadrata, acompanhado por seus ministros e sacerdote e esposas e filho, saiu para recebê-lo. E, ó Bharata, adorando o Rishi com água para lavar seus pés e rosto, e com as oferendas de Arghya, o rei então ofereceu todo o seu reino junto com seu filho para a aceitação do Rishi. O venerável Rishi, aceitando aquele culto oferecido pelo rei e dirigindo-se aos soberanos de Magadha, o monarca, disse com um coração satisfeito: ó rei, eu soube de tudo isso pela visão espiritual. Mas ouve, ó Rei dos Reis, o que este teu filho será no futuro, como também qual será a sua beleza, excelência, força e coragem. Sem dúvida este teu filho, crescendo em prosperidade e dotado de coragem, obterá tudo isso. Como as outras aves que nunca podem imitar a velocidade do filho de Vinata, Garuda, os outros monarcas da terra não poderão se igualar em energia a este teu filho, que será dotado de grande bravura. E todos aqueles que ficarem no caminho dele certamente serão destruídos.
Como a força da correnteza nunca pode fazer a mais leve marca sobre o leito rochoso de uma montanha, armas arremessadas nele até pelos celestiais fracassarão em causar a menor dor a ele. Ele resplandecerá sobre as cabeças de todos os que usam coroas em suas frontes. Como o sol que diminui o brilho de todos os corpos luminosos, este teu filho privará todos os monarcas de seu esplendor. Mesmo os reis que são poderosos e proprietários de grandes exércitos e inúmeros veículos e animais, ao se aproximarem deste teu filho, todos perecerão como insetos sobre o fogo. Este teu filho se apoderará da crescente prosperidade de todos os reis, como o oceano recebendo os rios cheios com a água da estação chuvosa. Como a terra enorme dá todas as espécies de produtos, mantendo as coisas que são boas e más, este teu filho dotado de grande força sustentará todas as 4 classes de homens. E todos os reis da terra viverão em obediência às ordens deste teu filho, assim como cada criatura dotada de corpo vive na dependência de Vaio, que é precioso como eu para os seres. Este príncipe de Magadha, o mais poderoso de todos os homens no mundo, verá com seus olhos físicos o deus dos deuses chamado Rudra ou Ara, o matador de Tripura. O matador de todos os inimigos. Assim dizendo, o Rishi, pensando em seus próprios negócios, se despediu do rei Vriadrata. O senhor dos Magadas então, reentrando em sua capital, e reunindo seus amigos e parentes, instalou Jarasandha no trono. O rei Vriadrata então veio a sentir uma grande repugnância pelos prazeres mundanos. E depois da instalação de Jarasandha, o rei Vriadrata, seguido por suas 2 esposas, tornou-se o habitante de um retiro ascético nas florestas. E, ó rei, depois que seu pai e mãe tinham se retirado para as florestas, Jarasandha por sua bravura trouxe numerosos reis sob o seu domínio. Vaisampayana continuou, o rei Vriadrata, tendo vivido algum tempo nas florestas e praticando penitências ascéticas, finalmente ascendeu para o céu com suas esposas. O rei Jarasandha, também, como proferido por Kausika, tendo recebido aquelas numerosas bênçãos, governou seu reino como um pai. Algum tempo depois, quando o rei Kansa foi morto por Vasudeva, surgiu uma inimizade entre ele e Krishna. Então, ó Bharata, o poderoso rei de Magadha de sua cidade de Girivraja, girando uma massa 99 vezes, arremessou-a em direção a Mathura. Naquela época Krishna de atos extraordinários estava residindo em Mathura. A larga massa arremessada por Jarasandha caiu perto de Mathura a uma distância de 99 yojanas de Girivraja. Os cidadãos, vendo bem o incidente, foram até Krishna e informaram-no da queda da massa. O lugar onde a massa caiu é adjacente a Mathura e é chamado Gadavasan. Jarasandha tinha 2 partidários chamados Ansa e Divaka, ambos incapazes de serem mortos por armas. Bons conhecedores da ciência de política e moralidade, em conselhos eles eram os principais de todos os homens inteligentes. Eu já te disse tudo acerca daquele par poderoso. Eles 2 e Jarasandha, eu creio, eram invencíveis nos 3 mundos. Ó rei corajoso, foi por essa razão que os poderosos Kukura, Andaka e as tribos Vrishni, agindo por motivos de política, não julgaram apropriado lutar com ele.